Oi pessoal, vamos ver a lista do material por cima e depois eu vou falando com mais detalhes sobre cada um deles, tá? Nós vamos precisar de uma peça de madeira, isso aqui é um prato, tá? Um prato de MDF, um risco, fita crepe, tesoura, espátulas, pincel, lápis, caneta, goma laca indiana, goma laca incolor, verniz geral, tinta branca, pode ser PVA, pode ser acrílica, lixa 220, lixa 400, carbono de tecido, biscuit. E nós vamos precisar também da Dremel, e eu vou estar usando o Turbo Carver, uma máscara e um óculos de proteção. Vamos ver como é que a gente junta tudo isso para fazer a técnica? Então, vamos lá. Agora, vamos pegar o carbono para tecidos, tá? Não carbono comum, porque o carbono comum borra tudo. O carbono com tecidos, ele tem uma cera que fixa os desenhos. Você vai passar o risco por fora do desenho, das linhas externas do desenho. Não em cima da linha, mas por fora, deixando aqui dentro o espaço exato do desenho. Ok? Isso é importante. Bom, comparem o tamanho da broca da Dremel com o tamanho da broca do Turbo Carver. Olha só a diferença. Então, apesar de você poder usar essas outras máquinas, né? Você não vai conseguir fazer um trabalho pequeno ou mais detalhado. Mas o serviço é o mesmo. O serviço é esse: contornar o desenho pela parte de dentro, e depois rebaixar. Já fazemos um primeiro rebaixamento. Agora vamos definir a parte lateral do desenho. Vamos usar a broca em pé. Já afunda mais um pouco também, certo? Retiramos o fundo. Nesse momento ainda fica tudo meio irregular. Definindo bem as laterais. Inclina o trabalho
e encosta a broca de encontro à lateral, mas sem sair do que já está desenhado, tá? Não avança a linha. Agora vamos trocar a broca. Sempre antes de trocar a broca, você tira toda a poeira que estiver acumulada. Agora vamos usar essa broquinha aqui para uniformizar o fundo. Bem, isso que acabamos de fazer aqui é exatamente o que vamos fazer em todo o desenho. Por todo ele vamos fazer exatamente o mesmo trabalho demonstrado aqui, com as mesmas ferramentas inclusive, ok? Então, assim que eu terminar eu volto, até lá. Agora que nós terminamos, a primeira coisa a fazer é dar uma boa lixada, tá? E checar bem as linhas externas, ver se elas estão bem nítidas, porque elas serão o contorno, né? Então tem que estar tudo muito bem feito. Se depois de lixar você olhar e ver que ainda existem irregularidades, pega o seu instrumento, seja a Dremel, a Black & Decker, ou a que eu usei, né, o Turbo Carver, e refaça as linhas de modo a deixá-las bem nítidas, bem perfeitas, ok? Isso feito, o próximo passo é selar a peça. Bom, depois da aplicação da goma laca, pega a lixa 400 e dá uma lixada por toda a peça. O importante aqui são as partes altas, tá? Que serão as partes pintadas, né? Passa a lixa 400 que fica bem lisinho. Depois que lixar, tira bem o pó. A cor base dessa técnica, a cor base da peça, né, feita em mármore na técnica original, é branca, preta ou verde escuro. Normalmente as peças são feitas somente com essas cores de base. Eu escolhi o branco. Você pode usar tinta acrílica, a PVA, pode usar a própria tinta látex, tá? De repente até um esmalte sintético. Não se preocupa com o fundo, as partes fundas, tá? Porque serão recobertas. Então não precisa ficar se preocupando em pintar direito essas partes. Aplica uma, duas ou três demãos, quantas forem necessárias, para que fique uma cobertura branca bem uniforme, tanto aqui na parte da frente quanto na parte de trás. Depois que eu fiquei satisfeita com a cobertura do branco, né? O que eu fiz? Peguei um lápis de cor e pintei por dentro dos canais para me guiar na hora de aplicar o biscuit. Aí peguei aquele pincel fininho, passei goma laca incolor por dentro dos canais, né? Porque a próxima coisa a fazer agora
é passar goma laca por toda a peça. Então eu passei primeiro nos canais onde eu tinha pintado, que é para não correr o risco de borrar o branco, né? A nossa intenção agora é proteger o branco para que ele não se manche. E vamos começar a fazer a técnica em si. Vamos começar a aplicação então. Primeiro você pega o biscuit. Olha, tem umas partes, dependendo da embalagem, tem umas partes que ressecam. Não usa essas que estão duras não, porque elas já começaram a curar, tá? Pega que tiver bem molinha, amacia ela bem, aperta bastante na mão, de modo que ela fique bem maleável, certo? Vamos começar pelos pequenos, né? Que aí a gente treina a mão. Pega um pedaço pequeno, faz uma bolinha e pressiona contra a cavidade que você tinha feito. E vem com o próprio dedo trazendo para as bordas. Aí com uma espátula, de repente um cartão de crédito velho, tal, enfim, você adapta aí o melhor instrumento que você tiver, faz um corte plano, né? E imediatamente eu tô usando um palito desses de fazer unha, tá? A gente tem que ser criativa, né? Imediatamente tira o excesso das bordas. Bom, o importante da aplicação é deixar tudo muito bem definido nas bordas, certo? Acompanhando bem o desenho do entalhe, né, que a gente fez, das depressões que a gente fez. Vamos fazer mais um? Vamos fazer esse. Eu tô com o biscuit verde, eu preferi assim, abrir e já fazer todos da mesma cor, porque a massa começa a ressecar muito rápido, sabe?